Tramando. 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 Oi, gente, estamos novamente reunidos para a gravação de mais um episódio de Tramando, nessa temporada com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, que está viabilizando a realização desse projeto. Nessa temporada, além de Thais Albuquerque e Thiago Silva, o Tramando conta com o apoio técnico de Hector Souza, na captação e edição de som, e com a minha colaboração, Fernanda Torinho, estudante do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, da Universidade Federal da Bahia, e Yuri Pinheiro, estudante do curso de Letras também da UF. Hoje a gente conversa com Mariana Painha. Ela é baiana, poeta, professora, pesquisadora e militante feminista. Publicou os livros Sereias, ou Ensaio de um Mergulho no Âncora, Lugar Comum e Trópicos. Mariana atua na produção de projetos artísticos que ampliam e visibilizam o protagonismo das mulheres nas artes. Hoje a gente conversa com a autora sobre seu livro Lugar Comum, que ganhou o prêmio Mix Literário em 2022. O livro é uma coletânea de poemas que versam sobre o amor, a distância, o novo, os contratempos e a memória. Seja bem-vinda, Mariana. Estamos muito felizes de receber você aqui no Tramando. E para começar, a gente queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você e, se possível, lesse um poema do Lugar Comum para a gente. O que você acha? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje para essa conversa. Obrigada pela apresentação, Fernanda. Então, como você falou, né, sou autora baiana, na verdade, do interior da Bahia. Eu nasci numa cidade chamada Tenquinho, que fica a cerca de 150 quilômetros de Salvador. É uma cidade bem pequenininha, atualmente ela tem 7 mil habitantes, e foi lá que eu passei a maior parte da minha vida. Então, vivendo em Tenquinho, eu comecei, né, a escrever, tomei o gosto pela leitura também. Foi uma cidade que me possibilitou uma série de contatos, né, e, sobretudo, estímulos com relação à literatura. E aí é importante eu falar também, né, da presença da minha mãe e da minha avó como essas duas figuras, né, que incentivam a leitura de forma ampla e expandida, né. Minha avó era uma contadora de histórias extraordinária. Ela infelizmente não teve acesso, né, à educação formal, mas tinha esse hábito de contar histórias, falar das suas memórias. Eu acho que vem daí um pouco do meu encantamento, né, pelo poder da palavra, pelas possibilidades da literatura. E minha mãe, professora, que vendo o meu gosto, né, por ler, meu encantamento, né, com a literatura de modo geral, buscou estimular desde sempre, né, a leitura. Então, acho que essas duas presenças dessas duas mulheres são formadoras, assim, na minha vida, enquanto escritora. Mas aí demorou um tempo, né, até eu me colocar e me ver nesse lugar enquanto autora, né. Então, acho que para boa parte das mulheres talvez seja um processo similar, né? Isso tem muito a ver também com aquilo que a gente acessa, né? Enquanto literário, né? Então, as referências que eu tinha, elas eram muito diferentes da vivência, né? E de quem eu era. Então, eu escrevia, mas não me considerava escritora propriamente, né? E acho que é no momento que eu começo a transitar, encontrar outras mulheres que escreviam também, fazer oficinas, enfim, ter outras experiências mesmo formativas, né? Para além da prática da leitura e da escrita, que eu começo a me pensar nesse lugar como autora e vou ali escrevendo, mas escondendo também aquilo que eu escrevia. Tinha muito receio, assim, né, do julgamento das pessoas, do que é que as pessoas iam achar, achava que eu fazia não era bom o suficiente, né, e eu acho que isso também é uma experiência que diz muito desse lugar do gênero. E aí, nesse caldeirão, né, de experiências, eu também busco, né, trabalhar na minha pesquisa, eu também sou pesquisadora, com produção de literatura, e aí trabalho com autora lésbica, né, que é a Cassandra Rios. E aí vou tentando juntar, né, esses interesses, assim, mas que estão, de certa forma, orbitando aí o fazer literário. E aí, como você disse, né, participei de outros projetos, o Leia Mulheres é um deles, né, que é um clube de leitura que busca visibilizar obras escritas por mulheres. E também, durante 7 anos, eu coordenei o ciclo de oficinas em escrita criativa, que aí já tinha o objetivo de fomentar a produção de outras mulheres, sobretudo no interior, né? Porque a gente sabe que essa questão da localização também influencia, né, nessas dinâmicas do fazer e do reconhecimento. Então, o ciclo era um espaço de encontro entre autoras mais consolidadas da cena literária baiana com aquelas que estavam iniciando
A gente passou 7 anos promovendo encontros, oficinas, enfim, com essas mulheres, né? E também participei durante quase 8 anos do coletivo de empoderamento de mulheres, que era um coletivo feminista, que atuava em Feira de Santana e que tinha como propósito, né, e área de atuação, desenvolver ações no campo da educação e da cultura. Então, dentro do coletivo, a gente organizou diversas atividades, né, oficinas também, cine debates, feira de artes, exposições de artes visuais, saraus, enfim. Então, a gente passou esse tempo de atividade propondo, né, uma série de iniciativas, mas sempre a partir desses 2 campos, né? Era também um coletivo formado em sua maioria por professoras, então a gente sempre levava essas atividades também para o espaço escolar. E aí, dentro desse percurso, minha primeira publicação, ela só acontece em 2019. Então, comecei a escrever ainda na infância, né? Escrevia muito, tentando copiar, né? Acho que aquilo que eu tinha acesso, né, aquilo que chegava às minhas mãos, então escrevia ali nas margens dos livros, escrevia nos cadernos, enfim, uma produção meio dispersa, assim, e aguardando, né, esse material, com o sonho de talvez um dia transformar aquilo em um livro, né, mas aí tinha todos aqueles entraves que eu já falei, da autocensura, da cobrança, enfim. E aí, em 2019, já cursando o doutorado aqui na UFBA, né, em Literatura e Cultura, eu participei de uma disciplina com o professor Leandro Collin, e era uma disciplina que falava sobre gênero e sexualidade. Enfim, a gente passou o semestre visitando textos, né, teóricos, assistindo produções diversas, né, artísticas, e aí no finalzinho ele convidou a gente a fazer uma imersão por algumas ambiências queers da cidade, né? Então a gente foi assistir peça de teatro, foi na São Sebastião e foi no Âncora do Marujo, que era um lugar que eu ainda não tinha ido, e deixou em aberto, né, que a gente tentasse fazer uma produção que dialogasse, né, com toda aquela experiência, né, de discussões na sala de aula, mas também a vivência nesses espaços. E aí, a partir dessa provocação, surge o Sereias, que foi meu primeiro livro, que é de 2019, que tenta unir, de certa forma, essas 2 dimensões da minha vida, né? Da pesquisa e da escrita, né? Poética. E aí, enfim, é um livro que eu chamo de poema-ensaio, porque ele fica entre, né, as 2 coisas. Você encontra questões dentro do poema que geralmente é mais comum encontrar num texto acadêmico e vice-versa. E acho que fazer esse livro, que eu fiz sem muitas pretensões, né? Era mais tipo fazer como um exercício acadêmico mesmo, um exercício de pensamento, né? De refletir sobre essa experiência. É um livro artesanal, ele foi costurado, enfim. Enfim, eu gosto muito dessa proposta, né? Dos livros objeto, do livro artesanal, do livro de artista. E aí eu queria fazer algo que tivesse um formato que dialogasse com as questões que são trabalhadas no livro, né? Então acho que, enfim, fiz alguns exemplares, aí dei a algumas pessoas, dei ao professor Leandro Collin, e aí isso foi rendendo, eu fui fazendo outros livros, fui fazendo. E aí acho que essa experiência também me deu esse encorajamento, né, de tentar revisitar aquilo que eu já havia escrito antes e publicar, né, esse livro que reunia essa produção anterior. E aí daí vem o Lugar Comum, né, que é um livro que reúne poemas que foram escritos entre 2014 e 2021. Então foi um processo meio inverso, assim, né? O Lugar Comum foi esse processo de voltar e reler aquilo que eu já tinha feito, de tentar encontrar esse lugar comum, né? Entre uma produção que era muito diversa, né? Com relação a tema, com relação a procedimento também. E aí foi essa costura, né? Essa ideia do livro. Mariana, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. Você falou em algumas coisas agora que se conectaram perfeitamente com as perguntas que eu preparei para te perguntar. Uma dessas perguntas é sobre as influências, né? Você mencionou tua avó como uma contadora de histórias e a literatura oral. No final do texto, deixa eu só lembrar o nome da pessoa que faz o pós-fácil. Nívia Maria Vasconcelos, né, que ela faz o pós-fácil e ela localiza algumas influências, algumas poetas que você utiliza como inspiração. Você cita explicitamente o nome de Elizabeth Bishop, né? Tem algumas sutis referências à poesia dela também. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, quem são as tuas referências, quais são as poetas que te
te inspiram e que contribuem para a elaboração do teu trabalho. É isso, acho que o livro tem muito essa conexão, né, com a leitura, sobretudo, né? Acho que reverbera muito, assim, nos poemas essas influências. Eu acho que a Elizabeth Bishop, como você falou, é uma delas. A Ana Cristina César, né, que também causou impacto, assim, na minha vida. E é uma poeta que eu sempre gosto de revisitar. A Cristiane Sobral, acho que a Angélica Freitas também. A própria Nívia, né? Eu costumo brincar dizendo que Nívia foi a primeira poeta viva que eu conheci, porque é isso, né? Retomando aquilo que eu falei antes, né? Eu não tinha muito acesso a essa literatura que estava sendo produzida nesse tempo, né? Então, eu fui participar de um evento acadêmico e tal, em Feira de Santana, e aí tinha uma mesa com poetas contemporâneos, né? E aí entre esses poetas tinha Nívia, Clarissa Macedo, Alex Simões. Foram os 3 primeiros poetas vivos, né, que eu conheci. E aí li muito também a produção dos 3, assim, eu gosto muito. Eu acho que eu sou uma leitora meio assim, eu gosto muito de escrever poesia, mas gosto muito de ler prosa, gosto muito de ler textos ensaísticos, né? Então, acho que eu vou bebendo, assim, de diferentes fontes, né? O Sereias também é muito inspirado no trabalho da Hilary Kaplan. Ela tem um livro que se chama O Inferno é Verde, que meio que fala sobre a experiência dela chegar ao Recife. E ela vê em algum muro essa pichação, Inferno é Verde, e fica obcecada por essa frase. E aí vai escrevendo, e aí isso vira meio como se fosse um refrão do livro, né? E aí sempre volta. São vários poemas que falam sobre várias questões, o choque cultural, enfim, a percepção dela sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre a própria literatura, mas acaba sendo um livro que ele tá quebrado, né, mas é como se fosse um grande poema também. Daí veio a sacada, posso fazer algo similar, assim, né, pensando sobre essa experiência, né, de estar no Âncora do Marujo, que foi o Sereias. E eu gosto muito de ler as poetas que estão próximas a mim, né, então, falei da Nívia, da Clarissa, tem a Clarice Lira também, que é uma poeta de Feira de Santana que é incrível, assim, gosto muito de ler o que ela tem produzido. Stephanie Borges, Conceição Evaristo, assim, eu ando muito interessada, assim, em ler o que as mulheres, sobretudo, têm escrito, né? Então, acho que tá também imersa nesses projetos que eu falei, que é o Leia, que é o Ciclo, também foi me abrindo, né? Outras pontes, assim, para encontrar essas outras vozes e tentar dialogar com elas, né? Eu acho que a escrita é meio isso, né? Acho que eu penso que a literatura, de certa forma, é uma conversa, né? Os livros, eles conversam uns com os outros, né? As poetas conversam umas com as outras. E acho que o meu livro tem muito disso, assim. Tem as referências explícitas, outras implícitas, mas tem muito, assim, do que eu li, das mulheres, né? Que eu encontrei ao longo do caminho. Tem um poema na página 48 que você chama de 5 remixes sobre a recusa, né, que me lembrou assim imediatamente de A Arte de Perder, de Elizabeth Bishop, né? Sobretudo quando você vai falar dessa lista de lugares e listas intermináveis de coisas. Como é que você conecta? Porque me parece assim, eu não sei explicar, mas é como se fossem universos muito distintos, assim, o teu universo, e eu gostei muito de ver isso, o teu universo e o universo de Bishop se encontrando, sabe? Produzindo essa coisa nova. Eu sou um leitor de Elizabeth Bishop, assim, minha tese foi sobre ela, e aí eu acho que por isso meu olhar foi muito enviesado, porque eu fui percebendo essas conexões e ficando muito encantado com esse encontro que você promoveu, né, assim, desse lugar, Bahia, com essa poesia de uma pessoa estrangeira, né, e aí em vários momentos a tua poesia ela vai me conectar com isso. Eu queria saber mais, assim, disso. Eu acho que eu amo a produção da Bishop, né? Principalmente a produção poética, assim. E acho que tem uma coisa, assim, que é curioso, porque eu nunca nunca tive a experiência de sair, né, do Brasil, por exemplo. Então, não tenho essa experiência de estar num outro lugar, né? Mas eu acho que, tipo, a experiência de gênero e da sexualidade, de certa forma, ela se conecta a isso. Nós, né, pessoas LGBTQIAPN+, a gente vive em alguns espaços um exílio, né, dentro da sociedade, dentro da nação, dentro da cidade, às vezes dentro de casa, né. Então, acho que durante muito tempo eu senti uma sensação de deslocamento, né, como se eu não
me sentisse parte, não fizesse parte. E acho que essa sensação de deslocamento produz esse afastamento, esse estranhamento, né, da gente olhar para as coisas de outro modo. E acho que a pergunta me fez pensar nisso, né? Acho que talvez eu tenha me conectado tanto também por esse olhar da Bishop, porque tem muito disso, né? Esse olhar que estranha, né? Que se afasta das coisas e aí fala sobre elas. E acho que esse poema, tipo, ele não tá, né? Tem um outro poema que dialoga diretamente, né? Com a experiência dela e aí de testemunhar o golpe, né? De 1964. E nesse não tá dito, mas tem a leitura ali, né? E acho que nos remix tem também muito a presença da Maria Teresa Horta, né? E de um quadro também da Artemisia Gentileschi, né? Que me impressionou muito, assim, que é também uma pintora, ali, acho que é do final do Renascimento, não tenho certeza, assim, do período exato, mas que ela vai fazer uma cena onde uma mulher se banha e vários homens estão ali com o corpo, é como se ela afastasse eles, né? Então, essa imagem, assim, do quanto é potente, às vezes, a gente recusar, né? O olhar sobre nós, né? Esse olhar que tenta nos invadir, que tenta nos enquadrar. E aí eu fui pensando sobre essas várias formas, né, que a gente pode exercer, né, essa força que é dizer não, né? Então acho que entra muito assim dessas referências e também dessa experiência, né, de gênero, essa experiência também de sexualidade. Em relação a a sensação que você descreveu, né, essa de não pertencimento ou de não se sentir parte, que eu acho que é muito característica, né, de pessoas LGBTQIAPN+, e de outros grupos também, a gente acaba se sentindo ou sendo colocado no lugar de exílio, né? E aí isso também me levou a pensar muito sobre a poesia de Bishop enquanto eu te lia. Eu não sei se foi viagem minha, mas é como se tivesse um movimento de recuperação de um lugar. Tipo, no teu livro você começa falando de ausência, né? Que para mim poderia remeter a um amor, mas também era uma falta de presença, é como se você estivesse distante nos primeiros poemas. E aí, conforme a gente vai avançando a leitura, a voz do livro, né, ela vai ganhando mais força, ela vai se politizando mais, e aí tem esse movimento de se fazer presente ou de conquistar esse lugar, né? Eu achei super bonito ver essa trajetória representada, porque eu acho que é como se fosse uma trajetória que pessoas LGBTQI, APN+, e muitas outras pessoas precisam atravessar. E aí você tem também a travessia, né, como um dos capítulos, ou uma das partes do livro, essa travessia de conquista, né, desse espaço, desse lugar. A poesia, ela te dá essa possibilidade de encontrar um lugar. Primeiro, que bonita essa leitura, Tiago, obrigada. Eu acho que sim, acho que tem muito dessa trajetória mesmo no livro, né? Acho que os primeiros poemas, eles dizem muito dessa sensação de deslocamento, de não pertencimento. Tem uma reflexão também sobre uma questão que me interessa muito, que é das possibilidades da linguagem, né? Então, como a gente pode usar essa língua, né, de outra forma, né, que é uma língua que nos oprime, uma língua que é usada muitas vezes contra nós para nos silenciar ou distorcer aquilo que a gente fala, né? Então, como encontrar as palavras, né, sem cair nesse lugar, né? E eu acho que o Travessia, ele vai para esse outro lugar, né, vai nesse crescente, né, que é as possibilidades que se abrem com o encontro, com as leituras, né, com as diferentes formas de afetação. Aí vem um contratempo, que são as quebras, né, assim, desse movimento, né, e aí que muitas vezes são quebras que são externas, né, e aí tem as questões relacionadas à política, enfim, essa sensação que a gente tem, né, quando a gente olha nosso passado recentíssimo, né, de que às vezes nossa luta, né, nossas conquistas, elas são muito instáveis, né, muito frágeis, né. Eu acho que tem muito da sensação, né, do que aconteceu com a eleição do Inominável, enfim, acho que tem tudo isso assim ali presente, né? E pensar e revisitar também nosso passado. E eu sou também professora de história, então revisitar o passado, acho que de certa forma abre essa possibilidade também da gente pensar que às vezes, né, se a gente não segue atento, né, não segue atenta, as coisas podem se repetir,
Porque esse movimento conservador, na verdade, é um movimento de reação. Ele é sempre reativo, né? Ele sempre vai vir de encontro àquilo que a gente consegue avançar. Isso individualmente, coletivamente, coletivamente, individualmente sentido também. E eu acho que o movimento é isso, né? É esse momento, esse espaço onde minha voz se soma a outras vozes, eu acho que encontra essa força, né? Então, acho que são poemas que trazem um pouco dessas reflexões sobre o encontro, né, com outras escritoras, mas também desse caminho, né, na militância, do encontro com outras mulheres. Então, uma parte que diz muito, né, desses processos. E aí minhas amigas falam que a parte dos poemas dos nãos, né, porque a palavra não aparece muito ali, né, e eu acho que em alguma medida esse processo, né, que você falou de encontrar a voz, de encontrar esse espaço, de certa forma envolve essa negociação, né? Isso também pressupõe que a gente vai recusar, né, caber em alguns padrões, que a gente vai recusar alguns olhares que existem sobre nós, né? Então, acho que diz muito desse processo de encontrar esse espaço, esse lugar comum, né, de encontrar essa voz, essas vozes, melhor dizendo. Tem alguns poemas também que tem um conteúdo mais erótico, né? Assim, que eu também gostei muito de ler, de ver representado. E será que você poderia ler um desses poemas para a gente? Posso sim. Eu vou ler As Anas, que é um poema que parte do diálogo, né? Estava falando da Ana Cristina César, enfim, que parte do diálogo com um dos poemas da Ana Cristina César, e que aí tem esse jogo, né, As Anas, porque minha namorada também se chama Ana. Enfim, e acho que é uma tentativa também de dizer, de certo modo, algo que na poesia da Ana Cristina, para mim, fica subentendido, né? Que é esse desejo por outras mulheres, né? E aí o poema diz assim: tem uma noite à minha espera e nenhum mudo convite, só a espera, espera que, em minha cama, nem branca ou limpa, teu corpo possa amanhecer manhãs. Foi uma leitura muito bonita, gostei muito de ler. Alguns poemas, assim, me tocaram muito. E eu queria comentar especificamente sobre o poema da página 16, que o Thiago até mencionou antes, mas a gente não falou sobre, que é o The Lovers, né? Eu queria te perguntar onde é que o amor está presente no livro Lugar Comum, né, nessa coletânea. E para você, como é que o amor pode ficar em um lugar comum no sentido da expressão? Ai, obrigada, Fernanda. Agradeço pela leitura, pelas palavras também. O The Lovers é um poema que acho que fala muito sobre essa coisa do término, né? E das perdas também. É um livro que vai muito para esse lugar, assim. Eu acho que diz dessa sensação, né, que eu acho que todo mundo já passou, de sentir que o relacionamento, né, amoroso ali tá chegando ao fim. E eu acho que o amor, ele tá presente de diversas formas, assim, né, no livro. Mais nesse sentido do par, né, do casal, mas também acho que o amor pelos livros, o amor pelo encontro de um modo geral, sabe? O amor pela poesia, pela língua, né? Eu acho que tem essas camadas assim possíveis, né? Eu acho que tem um amor também na forma de saudade, né? Tem um poema que é escrito em memória da minha avó, então acho que o amor está aí presente de diversos modos. Para a gente amar alguém, acho que a gente precisa perder esse medo, né, do outro, assim, acho que e celebrar a diferença, celebrar o encontro, né? Eu acho que a gente só consegue amar quando a gente tem esse interesse genuíno, né? Que essa abertura à proximidade, eu acho. E já que estamos falando de amor, a gente também, Tiago comentou um pouquinho desses poemas com um tom mais erótico. Eu também fiquei muito, muito, muito interessada no poema 27 e na página 28 também, né? O poema 27 chama Lesbos. Tá ótimo, 2 ou 3 poemas no podcast. Eu adoro ler. Adoro ler poesia, adoro ler, assim, em voz alta, né? E acho que, não sei se vocês também são assim, mas eu só consigo ler poemas de outros autores, outras autoras em voz alta. Eu não consigo ler em silêncio, assim, acho que é diferente a sensação. Eu tenho a sensação de que o texto ele ganha outro sentido. Tipo, quando eu leio ele em silêncio, né?
ele significa uma coisa e quando eu verbalizo, quando eu falo, ele ganha uma outra camada, ele tem um outro sentido. É isso, acho que é totalmente diferente, assim. E eu amo ler e amo ouvir as pessoas lendo também, né? Assim, então gosto muito de ir pra sarau e tal, ouvir as pessoas declamando, recitando, enfim, lendo. E é curioso porque eu acho que tem algumas pessoas que leem de um modo, e aí a Marília Garcia é uma dessas poetas, assim, que eu gosto, inclusive, que é uma das referências para mim, que é uma experiência diferente, né? Ouvir a leitura dela, porque é algo muito singular. E aí eu, uma certa feita, tive a oportunidade de ouvir ela dizendo o poema, e depois que eu ouvi ela lendo, toda vez que eu leio os poemas dela, eu leio com aquela memória, com a entonação da voz dela. Então é como se a voz dela tivesse gravada ali. Toda vez que eu pego um livro dela, pode ser qualquer livro, tipo, vem o ritmo, né, aquela voz, assim, né? Então acho que essa experiência da leitura, ela de fato, né, ela traz outra camada, assim, né, para aquilo que a gente escreve. Mas enfim, Lesbos. Tua pele sob minhas unhas, o gosto do sexo na boca, como em Lesbos. O gozo nos dedos, um corpo marcado a dentes, com fogo em algumas línguas. Todos os músculos sedentos. O amor deve ser essas evidências e sua impermanência, ela disse. Muito obrigada pela leitura, eu concordo em gênero, número e grau e que vocês comentaram. Eu acho que a poesia, né, o gênero mesmo tem essa característica muito do sonoro, e às vezes o que está na página não é suficiente, a gente precisa escutar, por isso que eu falei, acho que eu vou perguntar se ela pode ler outra antes de fazer a pergunta, porque é sempre bom escutar, né? E esse poema, né, me fez questionar sobre a questão do atravessamento, de você como autora ser uma pessoa LGBTQIA+, né? Como é que isso impacta na sua poesia, na sua escrita? Como é que isso te atravessa? A experiência, né, de ser uma mulher lésbica, tipo, atravessa totalmente, assim, né? A leitura que eu faço do mundo, a forma como eu me relaciono com os livros, mas também a minha escrita, né? Eu costumo pensar muito que os nossos marcadores, né, sociais, enfim, eles constituem nosso ponto de vista, né? Então, é a partir desse lugar que a gente lê, que a gente escreve, né? Que a gente se reconhece também enquanto sujeitos no mundo. Então, acho que, ainda que os poemas eles não falem diretamente sobre a lesbianidade, eu acho que tem um ângulo de visão, né, que é forjado a partir dessa experiência da sexualidade, né. Inclusive, eu estava outro dia, né, participei de uma mesa e me fizeram uma pergunta, né, tipo, quando você começou a escrever sobre a sexualidade, né? E aí eu falei que eu não saberia dizer, assim, um momento exato em que isso se tornou uma questão na minha obra, assim, mas em algum momento eu pensei, né, por que eu escrevo menos sobre isso do que sobre outras questões, né, porque sempre teve presente, mas não de forma tão evidente, né, então acho que esse movimento também de pensar, olha, por que eu não escrevo tanto sobre isso, né, será que tem alguma questão aí? E eu acho que estava muito relacionada, mais uma vez, a essas referências, né? Da gente, tipo, sou uma mulher lésbica, mas eu não tenho modelos, eu não tenho referências de outras autoras que falem sobre a sexualidade, né? Então, às vezes, a gente, tipo, não escreve porque não acessa, né? E eu acho que a gente vem num movimento, assim, bem potente, assim, bem bonito nesse sentido de estar criando um espaço, né? De enunciação, assim. E eu acho que autoras brasileiras aqui da Bahia, mas de outros países também têm tentado, né, forjar esse outro espaço, né? Escrever de outros modos sobre a sexualidade, sobre outros temas também, né? Porque é importante falar do amor romântico, mas é importante falar também sobre a violência, né? Sobre a lesbofobia. Então, são uma série de temáticas que estão relacionadas a isso. Mas eu acho que independentemente assim de estar falando diretamente sobre a lesbianidade ou não, acho que ela sempre atravessa aquilo que a gente escreve, porque de certa forma nos constitui, né? Me constitui também. E é como se esse vazio ele acabasse funcionando como um impeditivo para a nossa própria fala, né? Tipo, como a gente não vê a nossa voz repercutindo, como a gente não vê essas temáticas sendo discutidas e apresentadas, isso acaba impondo também uma espécie de silêncio.
E aí a gente precisa conquistar esse lugar comum, né? Que seria, para mim, a fala, poder falar, que não vem gratuitamente para pessoas LGBTQIAPN+, porque a gente vive no desconforto, né? E tem que atravessar esse lugar e transformar as nossas experiências, as nossas vivências em um tema legítimo para ser discutido, né? Eu acho bem importante politicamente isso que você pontuou agora, e acho fundamental que a gente pense e que faça esse tipo de representação, né? Para tornar o caminho de outras pessoas mais fácil também. Concordo também, Tiago. Acho que é isso, né? Foi extremamente importante, né? Acessar essas outras referências, né? Por exemplo, ler a Cassandra Rios, né? Pensar também como, acho que a obra dela é bem paradigmática, assim, nesse sentido, né? Ela é apontada como a primeira escritora a produzir romances com protagonistas lésbicas, né? E aí pensar como ela consegue, com aquilo que ela tem, ali no contexto, né, de 1940, 1980, forjar esse espaço, né? E aí é uma obra, né, vasta, extensa, né? A Cassandra publicou muitos livros sobre uma infinidade de temas, com personagens muito diferentes uns do outros, e que dá pano para manga, né? Porque traz muitas questões, muitas controvérsias, muitas polêmicas. Mas eu ficava pensando muito nisso também, né? Quais as possibilidades que essa escritora, vivendo nesse contexto, tinha de elaborar esse espaço ficcional, de construir esses personagens, né? Quais eram as referências que ela tem, né? Então, a gente pensar, acho que dessa forma, meio que dá para a gente esse chão de pensar, né? O que é possível, né, fazer naquele contexto, assim, né? E da mesma forma hoje, né? Acho que hoje a gente está num momento super importante, porque a gente consegue acessar com mais facilidade, né, a obra de outras escritoras, enfim. Então, acho que essa leitura, essa literatura, ela alimenta e fortalece essa rede, né? Então, a gente lê outras escritoras, enfim, que estão falando sobre questões variadas, e isso impacta também na nossa produção, né? Isso acho que acho que a leitura, seja de prosa ou de poesia, com temas diversos e que falem da sexualidade de modo aberto, né? Eu acho que faz com que a gente vislumbre a literatura como esse espaço de possibilidades, né? Onde a gente pode escrever, pode dizer das nossas experiências também. E eu acho que quando a gente não acessa, a gente tem muita dificuldade, né, de elaborar isso em linguagem, né? Porque o que resta é o silêncio, né? Então acho que o acesso a essas referências é fundamental, assim, para a formação da gente enquanto leitoras, leitores, mas também enquanto pessoas que escrevem, assim. Como é que você começou a ler poesia? Como foi sua relação com esse gênero? E se você pudesse indicar pessoas, autores, livros que pessoas que querem iniciar na poesia possam ler, o que você indicaria? Meu primeiro contato com a poesia foi na escola, né? Eu acho que para a maior parte assim dos estudantes acaba sendo, né, aquilo que está no livro didático mesmo. Eu não lembro exatamente o nome do poema, mas era um poema do Vinícius de Moraes, que falava sobre as borboletas e tal. Isso eu lá na antiga quarta série, né? E aí a professora tinha pedido para a gente ler esse poema e tal, e aí no dia da aula era para ler em voz alta, cada um versinho. E eu fiquei, quando eu cheguei em casa, que eu abri o livro, que vi aquela poesia, eu fiquei encantada, assim, né? Porque eu acho que hoje, pensando retrospectivamente, eu acho que o encantamento vinha muito de pensar que a linguagem, ela oferece mais possibilidades do que esse uso ordinário que a gente costuma fazer dela, né? E acho que a poesia me encanta muito porque é uma forma de dizer bastante com muito pouco, né? Então, meus poemas, eu gosto muito também de escrever poemas mais curtos e tal. Acho que é um tipo de escrita literária que existe um esforço, né, de concisão e de precisão extremo. E é desafiador. Eu acho que por isso eu gosto tanto assim do poema, né? E desde esse primeiro contato, essa primeira leitura, eu fiquei com esse encantamento, né? Depois, né, de uns anos, ler a Cecília Meirelles também foi uma outra experiência, né? Era uma autora que eu amava, assim, ainda na adolescência, li a obra dela inteira, enfim, era apaixonada pela Cecília Meirelles, né? E hoje eu acho que eu tenho
gostado muito de ler essas poetas que estão também nesse tensionamento do gênero, né? Então, escreve uma prosa que é poética ou um poema que é próximo à prosa, enfim. E aí eu acho que é importante para quem quer escrever ler, né? Eu acho que a escrita, de certa forma, é uma continuidade da leitura, né? Eu acho que quando a gente lê, mesmo que a gente não escreva, eu acho que nesse processo, né, de construir significado, a gente está escrevendo de alguma forma, porque a gente traz, né, as nossas experiências, a gente traz o nosso ponto de vista ali para esse processo colaborativo, né, que é fazer sentido na leitura. Mas eu indicaria muito, assim, né, as escritoras contemporâneas aqui da Bahia, né, Vitória Maria Matos, que exercita muito a escrita a partir desse lugar, né, ela escreve poemas, mas mais prosa, mas muito a partir desse lugar de trabalhar o poético dentro da prosa, né. Então uma produção que me encanta muito, assim. O último livro dela mesmo, Antes de Ontem, é fabuloso, né? Então, tipo, me leva para vários lugares de memória, mas sobretudo para esse lugar do encantamento mesmo, com as potencialidades que a palavra oferece. Acho que a Nívia Maria Vasconcelos, a Clarice Lira, né? A Marília Garcia, que eu falei aqui também. Eu acho que a gente tem autoras incríveis, né? Tem a Luísa Queiroz também, que é baiana, que eu gosto muito, também fala muito, né, sobre essa experiência de ser uma mulher lésbica e negra, fala também muito sobre a linguagem, sobre os silêncios, né? E de uma forma muito, muito sensível, né? Muito forte e bonita também. Aí eu falei Clarissa Macedo, tem a Nina Maria, que é uma escritora mais nova também, que é do interior da Bahia, de Santo Estevão. Calila das Mercês, nossa, muitas autoras assim que eu indico, mas eu acho que é isso, acho que o importante é esse movimento da gente tentar se aproximar, né, das produções das pessoas que estão próximas a nós, né? Eu acho que isso ajuda a gente construir esse espaço, né, que o Thiago comentou também, que eu falei um pouquinho, que é de perceber que nossas experiências, né, elas cabem, né, dentro da literatura, né? Então, acho que quando a gente se aproxima dessas pessoas que têm experiências próximas a nós, que estão vivendo o mesmo tempo que nós estamos vivendo, acho que abre para a gente também essa possibilidade de fazer, né, poesia, de se aventurar pelo universo da escrita. Mariana, a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria agradecer pela sua participação, disponibilidade para estar aqui, pela conversa. E queria te perguntar também como é que a gente faz para acompanhar o teu trabalho, para adquirir os teus livros, onde é que a gente te encontra? Eu agradeço o convite, fiquei bem feliz de estar aqui hoje para essa conversa. Obrigada, Fernanda, obrigada, Thiago, pelo diálogo, pelas perguntas e pela leitura. Eu tenho um Instagram, @marianaspaim, então posto muito do meu trabalho por lá. O Lugar Comum pode ser comprado comigo mesmo, eu tenho ainda alguns exemplares, ou diretamente com a editora, que é a editora Urutau. O Sereias já está esgotado, mas eu tenho no Instagram um link que dá acesso a uma versão em PDF do livro, né, um e-book. E tem o Trópicos, né, que também é um livrinho artesanal, que pode ser também encontrado comigo ou com Ana Reis, né, que é a minha parceira de publicação, que é esse livrinho aqui, que reúne fotografias e poesias. Então, eu acho que é isso, a gente tem um episódio. Mariana, de novo, muito obrigado. Eu queria finalizar agradecendo à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia pelo apoio e pela viabilização da realização dessa temporada do Tramando. Queria agradecer também a toda a equipe, a Hector Souza, que participa na captação de som e edição, a Thaís Albuquerque, a Fernanda Tourinho e a Yuri Pinheiro. Muito obrigado. Mariana, muito obrigado. Tramando. 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 Tramando.